E aí, pessoal, tudo bem? Saudações para você que está comigo. Ó, quem? Professor Marcelo Galvão. É isso aí, você está na matéria de História. É parceiro, minha amiga, meu amigo, você que está nesse momento, tá? Comigo, firme, estudando, com força, com fé, tá? Fique conosco, tá? Tudo vai dar certo. Certo? Pessoal, vamos lá. Por quê? Porque nós vamos fazer aqui uma pequena revisão, só revisando alguns pontos das grandes navegações, tá? Recebi um e-mail pedindo para relembrar os principais pontos das grandes navegações. Então, para você que mandou esse e-mail e para o pessoal também que ficou com alguma dúvida com relação às grandes navegações, vamos lá, tá? Então, vamos revisar esses principais pontos aí das grandes navegações, ok? Então, uma revisão do capítulo 15, tá? Então, para você que pediu, meu amigo, valeu pela dica. A gente está aqui para isso, tá? Se tiver alguma dúvida, manda aquele e-mail, né? Você já sabe o e-mail, ok? Tá bem? Se tiver qualquer problema, discussão com relação ao conteúdo, me manda um e-mail, tá? Eu vou até deixar o e-mail aqui, ó, tá? Aqui, eu não sei, aqui, tá? Para você tiver alguma dúvida com relação à aula, você enviar para mim, tá? Que dá tudo certo. Tá? Não esquece de dar o like na aula, isso é importante também. Não esquece de se inscrever no canal para você que não está inscrito ainda. Então, vem comigo. Vamos lá. Pessoal, com relação às grandes navegações, tem um detalhe que eu quero colocar para ti, beleza? Quando se fala em grandes navegações, você vai pensar nesse ponto aqui que eu vou dizer para ti, meu parceiro. Ó, primeiro país a se lançar nas grandes navegações, foi Portugal. Então, primeiro ponto que você vai ter em mente é isso aí. O primeiro país que se lançou nessa empreitada nova foi Portugal. Aí vem a grande pergunta: professor, tu tá de brincadeira comigo, né? Portugal? Tem certeza? Portugal? Acho que tu tá enganado. Na verdade, não estou enganado. Sério, Portugal tem uns detalhes aí que eu quero que você, né? Por que Portugal, né? Por que não a Inglaterra, a França, eram grandes nações, né? Por que não a Itália, que era um excelente navegador ali pelo mar Mediterrâneo? Não? Vem cá, tá? Quais foram os fatores que favoreceram Portugal, tá? Então vamos lá, ó. Fatores que favoreceram Portugal. Fatores que favoreceram Portugal. Então vamos lá. A gente tem alguns pontos aqui, ó. Primeiro, primeira nação a se tornar uma monarquia nacional, tá? De novo, primeira nação na Europa, olha aí, na Europa, né, claro, se tornar uma monarquia nacional. Quando eu falo dessa questão da monarquia nacional aqui, pessoal, estou falando dos estados nacionais, estou falando de uma nação com um rei e o poder centralizado nele, certo? E a burguesia começando a ter a proteção dos seus negócios, aquele rei com um exército forte, lembra disso? Uma nobreza subordinada, né? Uma moeda única, leis únicas para os estados, né? Lá no reino de Portucalense, né? Começa com Henrique de Borgonha, por volta do século XII, ok? Então Portugal, ele é a primeira a se tornar essa monarquia nacional.
Talvez um segundo ponto a favorecer Portugal era porque ele tinha uma burguesia totalmente forte, tá? Ok? Uma burguesia muito forte e interessada nesse grande comércio das Índias, entendeu? O comércio aqui é o das Índias, onde eles queriam realmente estar era nas Índias. Aí você vai pensar, professor, nas Índias, quer dizer que eles queriam capturar as Índias do Brasil? Não, tem nada a ver, né? Quando eu falo as Índias aqui, é o Oriente mesmo, tá? A Índia no Oriente, né? Conseguir transações e relações comerciais com a própria China, né? A China é um país que realmente se fechou para essa questão por um bom tempo, né? Ela é totalmente fechada, essa relação comercial, não? Ok? Depois, se você até quiser, né, ver um filme assim para relaxar, nada, tem muita ficção, é algo assim mitológico, uma lenda, é tudo chinesa, uma lenda, né, que é contada de geração em geração. É o filme A Grande Muralha. É um filme chinês, é um filme que conta uma parte dessa história, claro, de um pouco de ficção e tudo e tal, mas falando sobre a questão da muralha da China, né? Que é a muralha, porque eles fizeram essa grande muralha e tudo tal. Então, é interessante, depois você dá uma olhada lá, eu creio que tem no Netflix, não tenho ideia, tá? Aí você dá uma olhada, A Grande Muralha, o filme. Então é só para você dar uma relaxada, depois de ver assim, aí os chineses têm um contato com o europeu, que queria a pólvora, né? A pólvora foi muito importante no processo de conquista dessas grandes navegações. Tá? A pólvora, nossa, principalmente na América, porque o índio não conhecia a pólvora. Detalhe isso aí, né? Então vamos lá. Outro ponto aí que favoreceu Portugal, além dessa burguesia forte, era uma dedicação aos estudos náuticos que Portugal tinha, com a própria escola de Sagres e tudo tal, tá? A dedicação e avanços nos estudos náuticos, não? Beleza? Então Portugal tem a própria localização geográfica, né? Então vou colocar aqui, ó, e sua localização geográfica. E sua localização geográfica, isso era muito importante, tá? Em Portugal, beleza? Isso favoreceu demais para que Portugal fosse pioneiro nessa relação aqui que eu estou colocando para você, né? Esses fatores que favoreceram Portugal, isso foi relevante demais para que Portugal ele se lançasse como essa grande nação, nessa grande potência naval a partir do século XV. E é claro, eles foram seguidos pela Espanha, né? Eu falei até de um tratado, mas primeiro vamos falar. A Espanha também foi um outro país que se lançou, né? A Espanha se lança já no finalzinho do século XV. Portugal começa no século XV com a conquista de Ceuta, tá? Então as grandes navegações, ela tem início, tá? Quando? Com a conquista de Ceuta, ok? Em 1415. Então o início, talvez que vai favorecer, que vai dar o pontapé inicial, ó, que vai dar pontapé inicial a essas grandes navegações, ó, puxei para cá, você vai aqui, ó. O início foi o que? A conquista de Ceuta, tá? O início se deu com a conquista de Ceuta, é uma ilhazinha, né, que fica no Oceano Atlântico, né, próxima à região de Portugal. Conquista de Ceuta em 1415, olha aí. Tá, então Portugal passou aquela questão lá do périplo, lembra que eu comentei com vocês? Ia pela costa africana, né, e retornava a Portugal. Aí depois ele ia e avançava mais um pouco e retornava a Portugal. Depois ele ia novamente, avançava mais um pouco pelo périplo, pela costa da África e retornava a Portugal. Isso até quando? Até Vasco da Gama conseguir, já no finalzinho do século XV,
chegar às Índias, né, e trazer aí uns recursos e um lucro 5 vezes maior, tá, do que ele investiu, né? Então era lucrativo, o risco valia a pena, os lucros eram imensos. Está falando aqui de 5 até 10 vezes mais os lucros, né? Então você pensa, lucros de 1000%, nossa, que coisa, valia a pena naquela época, né? Era muito arriscado? Demais. Corria risco de morte? Totalmente, né? Você saía de Portugal, não tinha certeza se você ia voltar. Mas um detalhe, valia a pena. Outro país que seguiu foi a Espanha. Então vamos lá. A Espanha, pessoal, a Espanha, eu quero que você tome nota aqui, ó. A Espanha, tá? Seguiu os passos de Portugal, né? Os passos de Portugal nas grandes navegações. Nas grandes navegações, olha. Tá? Quem foi esse cara que seguiu? Cristóvão Colombo, tá? Em 1492 ele conquista a América, tá? Cristóvão Colombo, de vermelho, né? É isso aí. Cristóvão Colombo, em 1492 conquista a América, né? O professor, ele não encontrou a América, ele não descobriu a América, não descobriu nada, não, cara. Ela não estava perdida, ela estava lá, ele só não sabia, ok? Então ele conquista a América, né? Lembra que o nome América é em homenagem ao explorador italiano Américo Vespuccio, né? Que viu em 1515 que não era uma nova região, que não era as Índias, mas sim era um novo continente. E aí, em homenagem a ele, batizaram de América, tá? Então, Cristóvão Colombo, ele conquista em 1492 a América, tá? Outros exploradores que vieram em nome da Espanha foi Hernán Cortés e Francisco Pizarro, tá? Mas isso a gente fala depois, né? Os grandes conquistadores aí do Império Inca e do Império Azteca, ok? Mas isso a gente fala em outro momento. Mas já lembra desses nomes: Hernán Cortés e Francisco Pizarro, ok? Foram os grandes também conquistadores aí da região, principalmente do México e da América do Sul, tá? Beleza? Outra questão aqui, pessoal, envolvendo aqui essas relações, para lembrar, você vai colocar o seguinte, ó. Para lembrar, você vai botar isso aqui, ó. Para lembrar. Os tratados, né? A bula intercoétrea de 1493, né, que foi uma bula papal, onde o Papa dividia essas novas conquistas entre Portugal e Espanha. Tá? Lembrando que os outros países não vão aceitar, né? Isso a gente fala depois, tá bem? Isso aí, ó, é uma outra história, tá? Mas eu quero falar para vocês do Tratado de Tordesilhas de 1494, que dividia essas conquistas. Opa, o que é isso? Né? Ok? O Tratado de Tordesilhas, você vai botar aqui, ó, o Tratado de Tordesilhas, olha aí, ó, é tudo junto, viu? Tordesilhas de 1494 dividia as novas terras, né? As novas conquistas, a própria América e as rotas africanas, tá? Dividia as novas terras, vou até botar aqui entre aspas aqui, ó, as novas terras, né? Entre Portugal e Espanha, não? Bacana, tá? Lembrando que essa divisão aqui, ela não foi acatada por outros países, né? Eles não ficaram felizes, né? Eles até contestaram dizendo se tinha em algum trecho bíblico, em algum testamento de Adão, se o mundo ele era dividido entre Portugal e Espanha, né? Isso aí realmente foi contestado, principalmente por 3 países: Inglaterra, França e Holanda, tá? Mas isso a gente conta em outro momento, isso é uma outra história, tá bem? A gente se vê nas próximas aulas, um forte abraço, tá? Faça as atividades, tá bom?
Beijão, fui!